Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, o canal Missão dos Últimos Dias. Para você que é novo por aqui, seja bem-vindo também em nome de Jesus. Saiba que você é muito importante para Deus e para mim também. Todos vocês são importantes para Deus e para mim. Mas primeiro, vocês são importantes para Deus. Porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas lutas e as nossas necessidades. Ele conhece também as nossas adversidades e tudo aquilo que nós enfrentamos aqui na face da terra. Amém, meus amados irmãos? Estou muito feliz, glória a Deus, por estar aqui, né? Deus me dá mais uma oportunidade de estar aqui falando com os irmãos. Amém, meus irmãos? Sou muito grata a Deus por cada irmão, cada irmã, cada inscrito e também aqueles que assistem, mesmo que não são inscritos. Sejam todos bem-vindos, né? Porque vocês é quem faz o canal crescer. Vocês é quem faz o canal. Eu apenas, né, gravo os conteúdos e vocês é que assistem. Né? E que o que eu deixar aqui da parte de Deus, é claro que o que eu deixo aqui da parte de Deus, possa estar edificando cada um dos irmãos. Que se você sentir no coração, passe esse vídeo para mais pessoas. Os vídeos a qual vocês estão assistindo, passe para mais pessoas para que eles possam encontrar a salvação em Jesus Cristo, porque a salvação não está em mim, a salvação não está em nós, a salvação está em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus disse, irmãos, Jesus disse, né, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Se não for através de Jesus, ninguém chega até Deus. Então a palavra que eu deixo aqui não é minha, a palavra que eu deixo do Senhor Jesus para edificar vidas, para que vidas sejam alcançadas e para que vidas sejam salvas em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos? Eu não ia gravar vídeo hoje não, irmãos, mas o Espírito Santo de Deus me tocou para mim, está deixando esse vídeo aqui. Eu falo para os irmãos que quero ser breve, mas, né, irmãos, enquanto Deus estiver me usando, eu vou estar falando. Amém, meus irmãos? Eu quero estar deixando para os irmãos aqui. Irmãos, hoje aqui está muito quente, muito abafado, irmãos. Essa hora o sol ainda está bastante quente. Porque chove, né? E para e vem o sol. E o sol vem pior do que antes. Mas, amém, né, irmãos? Seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Tudo que Deus manda é suportável. Porque Deus não dá nada insuportável para nós. Porque o impossível, quem faz é Ele. Amém, meus amados irmãos? Irmãos, eu quero estar deixando uma passagem aqui para os irmãos que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 4, no versículo 8, que disse: Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Irmãos, eu pedi muito a Deus para me dar uma palavra, para me deixar para os irmãos hoje. Porque o que eu passei aqui, irmãos, anteontem, irmãos, eu falei para os irmãos, o inimigo, ele está tentando de todas as formas me derrubar. Irmãos, vocês não têm noção dos ataques que vêm contra a minha vida. Mas por quê, irmãos? Porque eu não estou adorando ao Satanás. E eu creio que os irmãos também estão passando por isso. Irmãos, quando eu falei para os irmãos que alguém usou a palavra de Deus para me confrontar, o último vídeo que eu deixei, eu falei para os irmãos, a pessoa usou a palavra de Deus para me confrontar. Mas quando foi anteontem, irmãos, que eu entrei no WhatsApp, mais uma palavra, a palavra de Deus para me confrontar. Uma pessoa que há muito tempo não falava comigo. E essa pessoa usou a palavra de Deus para me confrontar. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, o que está acontecendo na minha vida? Eu não estou aqui atacando ninguém, eu estou falando, estou pregando a tua palavra, eu estou falando aquilo, o qual está acontecendo comigo, porque o que eu falo aqui é para edificar vidas, é para ajudar quem está passando pela mesma situação que eu, ou quem já passou, quem está passando, ou que ainda vai passar, porque as lutas aqui, irmãos, são inevitáveis.
Então, o que eu deixo aqui para os irmãos, as lutas que eu passo para estar de pé diante de Deus até hoje. Então, quando eu entro no WhatsApp, irmãos, anteontem, hoje é quinta, anteontem é terça-feira, creio que foi terça-feira mesmo, irmãos, que eu entro no WhatsApp, tinha um tempão que eu não entrava no WhatsApp, assim, durante o dia, horas, né? Eu entro no WhatsApp, irmãos, mais uma afronta, mais um confronto. Mas sabe por que isso, irmãos? É porque o diabo sabe que o tempo dele está curto. E quanto mais ele levar almas, ele ganhar almas para o seu reino, mais ele vai estar feliz. Então, as pessoas que dão lugar ao Satanás, eles falam assim, eu vou apedrejar ela, mas usando a palavra de Deus. Eu vou confrontar ela usando a palavra de Deus, assim ela vai entristecer, porque é a palavra de Deus. Eu vou estar confrontando ela justamente com a palavra de Deus, assim ela desanima, assim ela baixa a cabeça, e assim ela para de falar de Jesus, assim ela para de servir a Deus. E ela vem para o meu lado. Irmãos, não tem como a gente não descobrir, não perceber que aquilo é um ataque espiritual. Porque as pessoas, irmãos, estão usando a palavra de Deus para me atacar. Só que quem tem discernimento espiritual, irmãos, não vai ficar chorando, se lamentando. Nossa, a palavra de Deus, eu estou em pecado. Jesus não me ama, Deus não me ama. Eu posso largar tudo para lá, eu posso voltar para o mundo de onde Deus me tirou. Eu posso voltar para a lama, para o pecado. Porque é a palavra de Deus, essa pessoa está certa. Essa pessoa está falando isso, é porque eu estou no pecado. E aí Deus não me ama. Aí a pessoa é uma pessoa de Deus, ela usou a palavra de Deus, né? E aí é porque eu estou no pecado, é porque ela tem visão, e eu estou no pecado, aí eu vou ter que deixar Deus porque Deus não me ama, porque eu estou no pecado. Irmãos, o diabo tem suas estratégias. E o que eu falei em outro vídeo, irmãos, sobre a distração. Se eu estivesse distraída, irmãos, com outra coisa, eu ia entrar naquela palavra. Já 2 palavras, irmãos. Já 2 passagens bíblicas que lançam contra a minha vida. Usando a palavra de Deus para que eu venha desanimar. Mas o Deus que eu sirvo, irmãos, Ele me deu um pouco de entendimento. Ele me deu um pouco de sabedoria e discernimento daquilo que é espiritual e daquilo que vem do diabo. Irmãos, é muita luta, irmãos, é muita luta. Aí, irmãos, essas pessoas, na verdade, estão querendo serem adoradas. Como eles sabem que eu não vou adorar a eles, eles começam a me atacar. Olha aqui o que Satanás diz para Jesus. Satanás, primeiro, ele tentou Jesus, né? Aqui tem 7, né? Eu vou ler aqui o 6, irmãos. É porque a palavra que veio para mim foi essa, irmãos. Veio para mim foi no versículo 8. Mas aqui no 6 disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória deste reino, destes reinos, porque a ele me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Irmãos, o mundo foi entregue ao diabo. O mundo foi entregue a Satanás. Então Satanás, ele quer que nós adoremos a ele. Entendeu, irmãos? Porque tanta afronta, porque o diabo quer que eu adore a ele. E ainda, no 7 diz, portanto, se prostrados me adorares, toda será tua. O diabo disse para Jesus, olha só, irmão, se o diabo tentou Jesus, ele não vai nos tentar? Ele não vai nos tentar, irmãos? Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. O diabo vai me dar tudo. O mundo é dele, irmãos. O mundo jaz do maligno. E se eu adorar a ele, irmãos, ele não vai me dar. Não é só o que tem no mundo, não. Ele vai me dar o que tem no inferno também. O que ele preparou para mim está no inferno. Não é aqui nesse mundo, é lá no inferno. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. Então o homem está querendo ser adorado, o homem está querendo que nós demos culto a ele, prestemos culto a ele. Irmãos, é confronto, é afronta, irmãos, de todos os lados. Entende, irmãos? A luta que eu passo para estar de pé, e eu creio que do outro lado tem pessoas passando por essa mesma situação que eu estou passando. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto, somente a Deus. Aí tem pessoa que fala, eu adoro isso, eu adoro aquilo, eu adoro fulano. Não,
Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Se eu gosto de alguém, eu falo, eu gosto de alguém, eu admiro alguém, eu amo alguém, mas nunca adorar ninguém. Deus acima de todas as coisas. Irmãos, eu paro para pensar, eu paro para analisar várias coisas à minha volta. Entenda, irmãos, que Satanás ele não está só lá fora, ele está dentro das igrejas. Aqui no versículo 9, irmãos. Então, o diabo levou Jesus e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o filho de Deus, atira daqui abaixo. O que acontece nas igrejas hoje, irmãos? Não, você vai fazer isso, aqui é assim, é do meu jeito. Eu quero que você faça assim, é assim que tem que ser feito. A pessoa vai e faz. O que foi que eu deixei no último vídeo? As pessoas estão indo para o inferno junto com os pastores, junto com os pregadores, junto com os membros, todos aqueles que adoram pastores. Ainda o diabo disse para Jesus, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a seu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Irmãos, a gente está na igreja, as pessoas falam assim, não, pode fazer isso, não é pecado não. Mesmo que você pecar, Deus vai enviar anjos para te guardar. Olha, irmãos, olha o engano do diabo. Isso aqui, irmãos, para quem está chegando agora, isso aqui ó, vai ter nos pés. Mas onde eu sou confrontada. Dizem para mim no começo que eu estava varrendo rua, me chamaram de freira, mandaram eu vestir vestes diferentes para chamar a atenção dos homens. Irmãos, eu escuto tanta coisa, fala que eu tô limpa por fora e podre por dentro por causa disso aqui, irmãos, ó, isso aqui. Porque Deus disse para mim, vai deixar morta a cabeça, a mão e pé. Aí Satanás chega e fala para mim, não é pecado não, pode vestir de outro jeito. Se ele mandou vestir assim, é assim que eu tenho que vestir. Ora a distração, irmãos. Aqui está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele darás culto. Eu não posso cultuar a Deus com o meu corpo de fora. Eu não posso cultuar a Deus como o homem quer. Eu não posso fazer a vontade de Deus se eu estou dando ouvido ao mundo. Não deixe que o barulho do mundo te impeça de ouvir a voz de Deus. Irmãos, aí uma pessoa chega e fala para minha irmã, vai na minha igreja para você conhecer o meu pastor. E eu fiquei assim, irmãos, para você conhecer o meu pastor. Como que eu vou evangelizar os irmãos e falo assim, irmãos, vai na igreja para vocês me verem, eu vou estar lá. Irmãos, olha a distração do diabo. Vai lá para você conhecer o meu pastor. Aí eu falo, irmãos, vai lá na minha igreja. Vai na igreja para vocês ver o pastor, irmãos. O que eu estou fazendo, irmãos? Lançando as almas no inferno. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Irmãos, a coisa está feia. O diabo está enganando muita gente dentro das igrejas. O diabo sempre enganou. E a função dele é essa, é enganar e levar para o inferno. E as pessoas estão caindo. Por quê? Não, você pode errar, você pode pecar porque Deus é bom. Deus, ele perdoa pecado, ele envia anjos para te guardar. Deus faz isso, Deus faz aquilo, você não vai para o inferno não. Deus fez o inferno, foi para o diabo, sim. Deus fez o inferno, foi para o diabo. E para as almas rebeldes, para as almas desobedientes, para as almas que dá ouvido à voz do pastor, para as almas que adoram pastor, que adoram a placa de igreja. O que é que eu falei para os irmãos? Os adoradores de pastores, os adoradores de placa de igreja. Irmãos, e foi a palavra que saiu para mim, irmãos. Lucas 8, irmãos. Pode ler Lucas 8. Lucas 4. Pode ler Lucas 4 todinho, irmãos. Mas Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo. Aqui no versículo 1 disse. Jesus cheio do Espírito Santo. Voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então, se nós, irmãos, não procurarmos estarmos cheios do Espírito Santo, nós vamos estar cheios do Espírito do engano. Aí a pessoa fala, vem para minha igreja para você ver o meu pastor, quer dizer, para você adorar o meu pastor assim como eu adoro. Irmãos, muitos estão caindo, irmãos, por rebeldia. Porque o pastor é novinho, porque o pastor é bonito, tem aparência.
porque o pastor fala bem, porque o pastor faz isso, faz aquilo. Então as pessoas estão caindo no laço do engano, no laço do diabo, irmãos. Aqui também Jesus respondeu para o diabo, irmãos. O versículo 12. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Aí, o que acontece? Deus falou para mim em 2021 ou 2022, muda suas vestes. Você vai mudar suas vestes. Mas só 2024 ou foi 2025 que eu comecei a mudar as minhas vestes. Não está sendo fácil para fazer, irmãos. Não está sendo fácil não, viu, irmãos? Para fazer os meus vestidos. Eu estou com pouco vestido porque ninguém quer fazer. Por causa dessa gola. Por causa dessa gola. Todo mundo questiona. Mas enfim, tá na mão de Deus, irmãos. Aí, irmãos, a pessoa vai e fala, não, Deus mandou você vestir, mas não precisa ficar vestido sempre, não, irmãos. Jesus lhe respondeu, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí eu vou falar, não, Deus não vai importar, não. Eu vou para a igreja com os que eu tenho, ou com os que eu tenho vontade de ir. De vez em quando eu vou vestir esses aqui. Eu estou fazendo o quê, irmãos? Tentando o Senhor meu Deus. Eu vou estar tentando Ele. Só quem vai pagar o preço sou eu, não é o diabo, não. Porque o diabo já está lá no inferno, ele é dono do inferno. E ele é dono de tudo que tem aqui na terra também. Porque a palavra de Deus disse, o mundo jaz do maligno. Aí eu vou fazer a vontade do homem. Tudo que o homem falar comigo eu vou obedecer. Eu estou fazendo o quê? Tentando o Senhor meu Deus. Sabe para quem que a chibata vai chegar, irmãos? É para mim. A chibatada vai chegar para mim. A chicotada vai chegar para mim. O castigo vai chegar para mim. O sofrimento vai chegar para mim, irmãos. Porque eu vou estar desobedecendo a Deus, não é o homem. Ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele darás culto. Irmãos, aí as pessoas usam a palavra de Deus para me confrontar. As pessoas me pedem para ir para a igreja conhecer o homem, ver o homem. Como que eu chego para evangelizar os irmãos? Falo, irmãos, vai na igreja para vocês verem o pastor. Eu tenho que falar, irmãos, vai lá na igreja. Escuta a palavra de Deus, receba uma oração, porque eu creio que você vai sair de lá transformado. Eu creio que você vai sair de lá leve, você vai sair feliz, você vai sair cheio da palavra de Deus, cheio do poder de Deus, e Deus vai estar falando com você lá na igreja. Deus vai usar o pastor, Deus vai usar a palavra dele para falar com você, vai na igreja. Aí eu falo, irmãos, vai lá para você conhecer o pastor, ou a pastora, ou a missionária, quem quer que seja que estiver lá, vai lá para você ver, para você conhecer. Irmãos, isso é o evangelho do diabo. Isso é o evangelho das trevas. Como que eu vou evangelizar alguém, irmãos? Eu peço a pessoa para ir para a igreja para conhecer o homem. Irmãos, eu estou sendo atacada de todos os lados, irmãos, usando a própria palavra de Deus. Eu falo para os irmãos e eu não tenho medo de falar. Porque o inimigo tem tentado tirar a minha vida várias vezes. Não é de hoje, não. Desde o ventre da minha mãe que eu estou sendo contra-atacada. Desde o ventre da minha mãe que eu não sou aceita. A minha mãe morreu, vai fazer 9 anos esse ano. Mas enquanto ela esteve viva, ela foi tentando me matar. E quando ela não conseguia me atingir, ela usava quem estava próximo de mim. É por isso que eu falo para os irmãos, vigiar. A palavra de Deus fala para a gente vigiar. E outra coisa também que a palavra de Deus fala, apartar da aparência do mal. Não é só do mal, é da aparência. Essa pessoa disse, vai lá para você conhecer o meu pastor e seja a aparência do mal. Ela não me fez mal, mas ali já está a aparência do mal. Aí eu vou para a igreja ver o quê? Aí eu vou falar, eu vou ver a pessoa, irmãos, que não tem discernimento espiritual, vai. Ah, eu vou ver o pastor, chega, eu vou ficar vidrada no pastor. Nossa, que pastor lindo, que pastor que fala bem. Nossa, pastor meu barato. Ah, eu vou ficar aqui. Por causa do pastor, eu vou ficar aqui. Ela disse que era para conhecer o pastor, eu estou aqui. Aí a pessoa pega o pastor. Aí começa a olhar para a placa da igreja. Nossa, é essa igreja aqui. Essa igreja que é minha, aqui que eu vou ficar, porque eu gostei do pastor. O pastor, irmãos, é o evangelho do diabo, o evangelho do engano, irmão. É o espírito do engano. Porque quando uma mulher vai para um lugar, para olhar para o homem, ela está com o quê, irmãos? Com a pombagira. Ela está com o espírito da Jezabel. Porque se eu vou para um lugar para admirar o homem, eu estou com o espírito da pombagira. Eu estou interessada no físico e não no espiritual.
Porque, na verdade, irmãos, a maioria dos pastores não estão interessados nas nossas almas. Eles estão interessados nisso daqui, ó. Porque eu sou prova viva disso. Por enquanto eu não posso falar. Mas a maioria não estão interessados nas nossas almas. O meu interesse aqui, irmãos, é ganhar almas para o reino dos céus. Eu quero saquear o inferno e quero povoar o céu. Porque quando eu morrer, Deus vai perguntar: cadê a obra que eu coloquei nas suas mãos para você fazer? Cadê as almas que você ganhou para mim? Cadê as almas que foram salvas através da sua vida? Deus vai pedir conta das obras das minhas mãos. Deus vai pedir conta, irmãos. Aí vem um também usado pelo diabo e disse: a fé sem obra é morta. Quem não ajuda, não dá dízimo na igreja, não está fazendo a obra. Qual é a obra que tem que fazer, irmãos? A obra nossa, que nossa obrigação aqui na terra, o nosso dever é ganhar almas, não é arrancar dinheiro de ninguém, não. Eu sei, irmãos, que os irmãos podem falar: nossa, irmãos, você reclama demais. Não, irmãos, eu estou falando para vocês o que acontece comigo todo santo dia. E olha que eu nem falo nem a terça parte do que eu enfrento. Para mim está de pé. Um dia, irmãos, um dia, Deus vai me permitir estar falando para os irmãos tudo que eu já enfrentei. Eu vou estar falando para os irmãos. Porque não é fácil estar aqui, irmãos. Não é fácil. Eu estava ali costurando uma peça ali e escutando uma pregação. Foi onde Deus me despertou para estar deixando essa passagem para os irmãos. Leia em Lucas 4, que é a tentação de Jesus. Irmãos, só lembrando aqui, glória a Deus, aleluia. Um dia, irmãos, no meu primeiro ministério, eu estava sendo muito tentada como os irmãos. Quem é dos primeiros aqui, sabe a minha trajetória no meu primeiro ministério. Um dia, irmãos, eu tenho certeza que foi a voz de Deus que disse, capítulo 4. Irmãos, eu revirei a Bíblia e eu não achei esse capítulo. Aí eu falei para minha filha abriu a Bíblia e deparou com Mateus 4, a tentação de Jesus, olha só. E Deus me deu a mesma palavra, eu não estava nem lembrando disso, irmãos, eu não estava lembrando. Minha filha falou, aqui tá, mãe. E eu fui ler, irmãos. Só que eu ainda não tinha discernimento, irmãos. Eu era nova convertida, tinha alguns meses que eu estava na presença de Deus. Minha filha virou, pegou a Bíblia e achou Mateus 4, porque Deus ali mostrou para ela. E o diabo, como ele era furioso e é até hoje com a minha vida, ele não deixou encontrar o capítulo 4. Foi onde eu li, só que eu não tinha entendimento. E depois de um tempo, lembrando daquilo que eu tinha enfrentado, e eu falei, nossa Deus, eu estava sendo tentada lá dentro e eu não sabia, né? E para nós lendo hoje, irmãos, a palavra de Deus, nós entendemos que Jesus foi tentado. Jesus que é santo, que é filho de Deus, ele foi tentado. Imagina nós, irmãos, imagina nós. Eu sou tentada 24 horas. Como diz, 24 por 48 horas, irmãos. Eu sou tentada pelo diabo. Aí as afrontas vêm, irmãos, de pessoas que têm tempo que não falam com a gente. As afrontas vêm, irmãos, usando a palavra de Deus. Porque o diabo tem suas estratégias, irmãos. Mas se nós não estivermos vigilantes, irmãos, nós caímos. Eu quero aqui falar para vocês que me assistem, mesmo você não estando inscrito aqui. Saiba que José quase morreu por uma túnica que ele não pediu. Davi, ele foi esquecido. Ele foi abandonado por um chamado que ele nem sabia que ele tinha. Eu estou sendo confrontada por um chamado que eu tenho que eu não pedi para Deus. Nós somos um povo escolhido. Quem é escolhido passa por luta. Quem é escolhido não tem escolha. Quem é escolhido não dá para voltar atrás. Quantas vezes eu já pensei em voltar atrás? Falei, Senhor, eu não quero mais ir na igreja. Eu não quero mais falar de nada. Eu quero ficar só em casa. Só lendo a palavra e orando por mim mesma. Eu não quero falar com ninguém. Mas aí desperta no meu coração o desejo de estar falando para os irmãos, de estar orando para os irmãos. Desperta o desejo de estar indo na igreja. Por quê? Porque o escolhido ele não tem escolha. E não adianta eu querer ficar dentro de casa. Não adianta eu querer me camuflar dentro de casa. Porque Deus ele não vai deixar. Ele não me chamou para ficar dentro de casa. Ele não me chamou para ficar escondida, para recuar. Ele não me chamou para ter medo do diabo, não, irmãos. Porque se ele me chamou, ele me sustenta. Irmãos, um dia, eu sei, irmãos,
que o meu desejo não é mais de estar aqui nesse mundo, não é. Mas Deus disse para mim, irmãos, que eu vou viver 90 anos. Então, até eu chegar a esses 90 anos, vai ter tempo para mim contar para os irmãos a minha trajetória. O pior eu ainda não contei, irmãos. O pior de todas as lutas que eu passei, eu ainda não contei para os irmãos. Mas um dia, irmãos, o dia que Deus permitir, eu vou estar falando para os irmãos. Os irmãos não vão acreditar. Porque, às vezes, mesmo nós estando na presença de Deus, nós temos o pensamento assim, não, ela está mentindo. Ela está inventando coisa, mas não é não, irmãos. Irmãos, está uma luta tão grande, irmãos, tão grande, que o diabo ele não quer ver eu pregando a palavra de Deus. Ele usa quem, irmãos? Os cristãos. Ele não usa os de fora para me confrontar. Ele usa os cristãos, irmãos. O diabo usa os cristãos para me confrontar. É, irmãos? Ele usa quem está dentro da igreja, nós de fora não. Porque os que estão de fora estão fazendo a vontade do diabo. Agora os que estão dentro da igreja, ele sabe quem está na minha vida. Ele sabe, né, que o meu foco, o meu alvo é Cristo. Então ele dá brecha, dá lugar para o diabo para poder me derrubar. Aí ele usa a palavra de Deus para me confrontar, irmãos. Ele usa a palavra de Deus para me confrontar. Porque aí eu vou pensar, eu estou no pecado mesmo. Eu estou com essas vestes, mas eu estou no pecado. Deus não me ama. Não preciso vestir essas vestes, não preciso fazer mais nada. Porque eu estou no pecado, eu vou para o inferno. E aí mesmo que minha alma vai afundar junto com aqueles que estão me afrontando, irmãos. Eu quero deixar essa passagem para os irmãos. Irmãos, e pedir aos irmãos em nome de Jesus Cristo. Todo o tempo que vocês tiverem nas suas vidas, nas vossas vidas, medite na palavra do Senhor. Não deixa ser enganada pelo diabo, não. Não deixa o diabo vir roubar a sua mente, não. Não deixa o diabo te enganar, não. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. E ele usa, não é quem está lá fora, ele usa quem está dentro da igreja. É aquele que um dia orou por você, é aquele que um dia lutou por você, que estava caminhando com você. Ele vai usar justamente aquele. E você vai acreditar. Nossa, ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele está certo. Eu estou no pecado. Eu não posso estar falando de Jesus, eu não posso estar pregando para ninguém, eu não posso estar orando, que uma nem pregadora eu sou. Eu confesso para os irmãos, nem pregadora eu sou, mas aquilo que Deus me manda deixar aqui para os irmãos, eu estou deixando porque a palavra não é minha. E como eu disse para os irmãos, eu já disse e volto a repetir, eu não estou aqui para enganar ninguém. O que eu prego aqui é a palavra de Deus, os irmãos podem procurar aí, Lucas 4, pode procurar, irmãos, porque a palavra é de Deus. Quem já é conhecedor da palavra, conhecedor da verdade, já conhece a passagem Lucas 4, que é a tentação de Jesus. Quando Satanás tentou Jesus lá no deserto, quando Jesus jejuou por 40 dias. Aí o diabo usa quem, irmãos? Quem está dentro da igreja. Os que estão lá fora, irmãos, não faz diferença nenhuma, porque eles não conhecem a Deus, eles não servem a Deus. Mas quando, irmãos, nós lembramos que aquela pessoa prega a palavra de Deus, já orou por nós, aquela pessoa já falou tanto de Jesus para nós, aí ela vem nos atacar, nós entendemos que ele está fazendo a vontade do diabo. Se Jesus, que é santo, ele se fez pecado por nós, ele morreu pelos nossos pecados, mas ele também foi tentado. Nós não podemos baixar a cabeça, irmãos, nós não podemos baixar a cabeça, porque o diabo está querendo somente a nossa distração. Para você que vai me escutar, para você que vai ver esse vídeo, coloca na sua mente, Jesus, ele veio nessa terra morrer por nós. E ele deixou bem claro, ele falou para o Satanás, somente a Deus adorarás e darás culto. Irmãos, medite na palavra de Deus para vocês não serem enganados. Adore somente a Deus. Não adore... Irmãos, é tanto que nem os anjos podem ser adorados. Nem os anjos. Não adore pastor. Não adore placa de igreja. Não vai para a igreja para ver pastor. Não vai por placa de igreja. Não vai por aparência de pastor. Não vai... Irmãos, não vai por aquilo que chama a sua atenção. O físico. Não vai pelo físico. Procura uma pessoa que é espiritual. Procura uma pessoa que é de Deus, que prega a palavra de Deus. O que está dentro da palavra, que muitos estão distorcendo a palavra de Deus. Até fala ali o capítulo e o versículo, mas ali já começa a torcer, já começa a dar curva e dar volta. Irmãos, a palavra de Deus não tem curva, não tem volta. A palavra de Deus é reta. A palavra de Deus, ela fala que ela é
mais cortante do que uma navalha. Ela tem, irmãos, o poder de dividir o espírito. Como é que fala? Eu não lembro, irmãos, não gravo na cabeça. A alma, ela tem poder de dividir a mente e o espírito, a alma e o espírito. A palavra de Deus, irmãos, é como uma navalha que ela corta dos dois lados. Não tem como enganar. A palavra de Deus, ela é cortante, ela corta todo o mal. Ela corta todo o trajeto que os homens estão fazendo com a palavra de Deus. Ela tem o poder de dividir o espírito e a mente da pessoa. A palavra de Deus é como uma espada afiada, uma espada de dois gumes que corta, né? Que corta dos dois lados. Não tem como distorcer a palavra de Deus. Mas o diabo, como ele tem as suas estratégias, ele usa a palavra de Deus para trabalhar na nossa mente, para colocar dúvida na nossa mente. Não deixe, irmãos, que o diabo venha colocar dúvida na sua mente. Porque assim você vai estar fazendo a vontade do diabo e não de Deus. Você vai estar adorando o diabo e não a Deus. Porque tem pastor que quer ser adorado. Tem pessoas que adoram pastor. Assim como tem pastor que quer ser adorado, tem pessoas que adoram o pastor. E é por isso, irmãos, que eu estou sendo muito confrontada, porque eu não vou adorar o pastor. Eu amo eles em Cristo Jesus, mas adorar somente a Deus. A palavra de Deus, irmãos, é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ela tem o poder de dividir alma e espírito. A palavra de Deus, irmão, não deixa ninguém enganado. Pois eu recebi esse convite para me conhecer o pastor, irmãos. Imagina se eu, irmãos, caio nesse laço, vou conhecer o pastor. Lá eu ficava plantada lá. Mas como, irmãos? Como? Eu conheço a palavra de Deus. Eu sei que nós não podemos adorar o homem. Aí fala, não, mas o homem é a imagem e semelhança de Deus. Sim, nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas nem os anjos podem ser adorados. Nem os anjos podem ser adorados. Aí a pessoa, irmãos, vai para a igreja para adorar o pastor, continua do mesmo jeito que está e vai perder a sua salvação, porque está olhando para o pastor. Porque está olhando para o pastor. Irmãos, é muito triste o que eu vejo todos os dias, irmãos. Todos os dias, irmãos. É muito triste, muito triste. E por isso eu venho deixar esse pequeno vídeo aqui para os irmãos, com essa explicação, a qual eu estou enfrentando muita luta, irmãos. Mas as lutas, irmãos, não vai cessar, não. Enquanto nós estivermos aqui, irmãos, vai ser luta. Vai ser luta. A palavra do Senhor diz, quase todos os vídeos eu venho falar, Jesus disse, pensais que eu vim trazer paz? Não, eu vim trazer espada ao invés de paz. Então, enquanto nós estivermos aqui, irmãos, vai ser luta. E luta atrás de luta. E quanto mais você tenta aproximar de Deus, mais a luta vai crescendo. Ontem eu estive refletindo sobre um ditado que tinha lá, né, quando eu era bem nova. As pessoas falavam assim, quanto mais eu rezo, mais o diabo aparece. Mas analisando bem as coisas, irmãos, eu entendi que essa frase não está muito errada. Porque quanto mais nós oramos, quanto mais nós queremos, nós tentamos aproximar mais, nós procuramos aproximar mais de Deus, mais o diabo se levanta. Então essa frase que usa lá fora, quanto mais eu rezo, mais o diabo aparece, não está muito errada não, irmãos. Da minha maneira de pensar, não está muito errada, não. Porque, olha, quanto mais estou santificando o meu corpo, a minha alma, a minha vida, estou aqui ajudando os irmãos, é claro que eu não posso fazer nada se os irmãos também não quiserem. Quanto mais eu oro, quanto mais eu tento, né? Eu estou lutando para aproximar de Deus, mas o diabo está se levantando e usando quem? Os cristãos. E usando o que? A palavra de Deus. Quanto mais eu luto, irmãos, para deixar todo tipo de pecado, irmãos, mas o diabo se levanta. Mas isso, irmãos, é a palavra de Deus, é para se cumprir a palavra de Deus. Jesus, ele estava orando, ele estava jejuando. E o diabo aproveitou, falou, ele está com fome, ele está fraco. Eu vou aproveitar e eu vou jogar o laço para que ele caia.
E assim não é diferente conosco. Quanto mais nós estamos lutando para aproximar de Deus, mais o diabo está se levantando, está jogando laço, está jogando seta, está jogando embaraço, jogando impedimento, usando a própria palavra de Deus, os próprios cristãos sendo usados pelo diabo e ainda usando a palavra de Deus. Aqui, irmão, nós não teremos descanso, não. Nós não vamos ter descanso aqui, não, irmãos, não vamos ter, não. É luta, irmãos, é luta. Mas o Senhor disse, irmãos, aquele que ficar de pé, aquele que obedecer ao Senhor, aquele que tiver fé, né, aquele que permanecer, que perseverar, esse vai receber a coroa da vida. E é por isso que eu não vou desistir nunca, irmãos, nunca, nunca, nunca. Irmãos, eu abro mão de tudo da minha própria vida. Se eu morrer hoje, irmãos, eu morro pelo amor de Jesus. Eu morro por causa do nome de Jesus. E nós sabemos, irmãos, que o nosso descanso é só no céu. Mas também é para quem for para o céu, né, irmãos? Aqui não haverá descanso. Quando Jesus veio aqui, irmãos, ele sofreu. Quando ele veio para pregar o evangelho, pregar o arrependimento, pregar o batismo com o Espírito Santo, pregar o perdão, tudo que nós já sabemos que Jesus veio pregar, Jesus sofreu. Ele não pregou em paz, não. Era ataque de todo lado. Diz que estava expulsando demônio pelo maioral de Beelzebul. Irmão, Jesus sofreu. Então por que nós não vamos sofrer, irmãos? Ele sofreu aqui. Até o dia da morte ele sofreu aqui. Até quando ele ressuscitou, ele sofreu porque muitos não reconheceram ele. Muitos não reconheceram. Não, ele está morto. Maria Madalena, ela foi lá no sepulcro procurar ele. Chorando, quero onde colocaram o meu menino, onde colocaram o meu mestre, eu quero ver ele porque ele foi enterrado aqui. Nem Maria acreditou que Jesus tinha ressuscitado, nem Maria, então ele sofreu. É claro que ele ficou triste. Nossa, nem Maria, ela viu eu falando que eu ia morrer, que eu ia passar pela morte, mas eu ia ressuscitar o terceiro dia. Mas Maria não creu. Jesus ficou triste. E o que Jesus espera de nós? É que nós não tenha dúvidas de que ele ressuscitou. Jesus espera de nós é que nós cremos que ele morreu por nós pelos nossos pecados. Ele se fez pecado, se fez carne. Ele desceu aqui nessa terra para morrer por nós. E por que eu vou adorar o homem? Por que eu vou adorar a placa da igreja? Por que eu vou fazer a vontade do homem? Ou porque eu vou fazer a minha vontade? Não, irmãos, não. Ele morreu para que eu fizesse a vontade dele. Ele apagou meu passado. Ele perdoou os meus pecados e perdoou todos os dias porque nós somos falhos e pecadores. Ele perdoa os nossos pecados todos os dias porque ele sabe que nós somos pecadores. E ele não quer que nenhum de nós perca. Ele morreu por todos, mas infelizmente nem todos aceitam ele. Muitos estão dentro da igreja, como eu falei, irmãos, adorando o pastor, adorando a placa da igreja. Está lá porque o pastor é bonito, porque o pastor é isso. Ai, a voz do pastor. Teve uma pessoa, irmãos, no segundo ministério, uma pessoa que era separada, e o abençoado lá que pregava era casado. E ela ficava, ai, que morenão bonito. Irmãos, eu tinha vontade, nós somos falhos e pecadores. Eu tinha vontade de fechar minha mão, irmãos, e ir na cara dela. Eu não vou mentir para os irmãos, não. Porque ela sabia que ele era casado, e ela sabia que é pecado. Ela sabia, porque a palavra de Deus diz, se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. É melhor você entrar no inferno é melhor você entrar no céu sem um olho do que entrar no inferno com os dois. Mas não é arrancar o olho não, irmãos, é vigiar, é tomar cuidado. E ela via ele e falava, ai que morenão bonito, irmãos. E eu vou falar para os irmãos, eu ficava cheia de ódio. Eu ficava cheia de ódio. Porque ela sabia que ele era casado. E ele se dizia homem de Deus. A palavra de Deus disse, se a sua mão te faz pecar, arranca e joga fora. É melhor você entrar no céu, né, sem uma perna, uma mão, entrar manco ou cego, do que entrar no inferno com tudo, o seu corpo perfeito. A palavra de Deus disse. Aí eu vou para a igreja para ver o pastor, porque o pastor é novinho, porque o pastor é bonitinho, e daí ele é meu? Não, ele é de Jesus. Se ele é casado, ele tem sua esposa. Se ele é solteiro, ele pertence a Deus e não a mim. Irmãos, é muita coisa. Aqui nesse mundo é muita luta, irmãos, é muita luta. Nós ainda vamos ver coisas, irmãos, que nós ainda nem imaginamos. Que nós vamos enfrentar aqui na face dessa terra. Aí, irmãos, sabe o que me alegra? É que eu estou buscando a minha salvação. Nós somos falhos, nós somos pecadores. E tem dia que nós queremos
fazer algo, né, da nossa própria vontade. Como eu falei para os irmãos, quando eu vejo alguém indo para a igreja para brincar, eu sinto vontade de pegar, apertar o pescoço e falar assim, olha para o alto, que é de lá que vem sua salvação. Nós somos falhos, irmãos. E eu, irmãos, eu tenho chorado por pessoas que vão para a igreja brincar, eu tenho chorado muito. Eu tenho clamado ao Senhor para que essas pessoas venham se converter. Eu tenho clamado ao Senhor Jesus, irmãos. Porque eu não estou aqui de brincadeira, não. E nós estamos aqui buscando a nossa salvação, irmãos, a nossa salvação. Eu estou aqui buscando a minha salvação. Eu não falo para os irmãos que eu estou salva. Eu sempre vou falar para os irmãos, porque quem está com os pés sobre a terra, nós estamos sujeitos a tudo. Até Jesus foi tentado, irmãos. Eu não estou dizendo para os irmãos que eu vou cair no pecado, que eu vou cair no laço do diabo, mas nós estamos sujeitos a tudo. Nós estamos sujeitos a tudo, irmãos. Mas, irmãos, as lutas estão grandes, a perseguição maior ainda contra a minha vida, o diabo usando a palavra de Deus, usando cristão para me confrontar. Mas aonde, irmãos, eu começo a louvar assim, ó. Eu sei que eu já louvei esse louvor, irmãos. Eu quero louvar novamente para quem está chegando agora. Olha só o louvor que Deus coloca no meu coração quando eu estou angustiada, quando eu estou preocupada com essas pessoas que brincam com a palavra de Deus. Olha o louvor. Lá no céu cantarei novos hinos a Jesus, fiel Cordeiro. Todo pranto findará, toda angústia cessará. Glória a Deus que por amor me fez herdeiro. O que me alegra, irmãos, é saber que eu sou herdeira. Eu sou herdeira, eu sou co-herdeira com Cristo. Eu sou herdeira de Deus, eu co-herdeira com Cristo. O que me alegra é saber que um dia, irmãos, lá no céu eu vou cantar novos hinos a Jesus. Lá no céu não vai haver pranto, não vai haver choro, não vai haver angústia, não vai haver morte, né? Enterro não vai aparecer por lá. Lá não tem isso. O que me alegra é saber que lá no céu nós vamos ter a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Nós vamos ter a recompensa de nós estarmos servindo a Deus aqui nessa terra, mesmo com tanta luta, com tanta dificuldade, tanta adversidade, tanto confronto e afronta, irmãos. Mas nós vamos passar afronta, nós vamos enfrentar confronto, irmãos. Quem quer o compromisso com Deus vai ter que suportar, irmãos. Jesus suportou por nós. E olha que Jesus não tem pecado, nunca teve e jamais terá pecado. E ele morreu por nós, ele não pensou nele. Ele poderia ter falado, Pai, me tira daqui, porque o pessoal está querendo me matar. Nem todos me aceitam, nem todos querem chegar à tua casa, nem todos querem ir para a nova morada, nem todos querem ir para a Nova Jerusalém. Pai, me leva. Me leva e leva aqueles que querem, aqueles que me aceitaram. Jesus não disse isso. Jesus disse que não quer que nenhum se perca, nenhum. Olha só a bondade de Jesus por nós. Ele não quer que nenhum de nós se perca. Mas aqui o louvor disse, irmãos, lá no céu cantarei novos hinos a Jesus, que ele é fiel, Cordeiro, ele é fiel. Todo pranto findará, toda angústia cessará. Glória a Deus que por amor me fez herdeiro. É por amor, irmãos, não é por merecimento, não. Não é por merecimento que nós vamos chegar no céu, porque nós não merecemos nada. É por amor dele. É por misericórdia dele que nós iremos entrar pelas portas, nós iremos ceiar com o Senhor Jesus. É pelas portas que nós vamos entrar. Mas nós vamos entrar, irmãos. Mas aqui, nós temos que lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Nós temos, irmãos, que nos afastar daquilo que é mal, daquilo que nos afasta, irmãos, de Deus. Nós temos que ter comunhão com aqueles que têm comunhão com Deus. Não é só porque é pastor, eu vou ter comunhão com ele porque ele é pastor. Nem todo pastor é pastor. O que a palavra do Senhor diz? Nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, é verdadeiro cristão. E onde eu vejo, irmãos, muita loucura que as pessoas fazem. Irmãos, não dá para expressar o que eu sinto de ainda estar aqui nessa terra. Não dá para expressar, irmãos, não dá. Infelizmente não dá. Eu queria já estar em outro lugar. Para vocês que é novo por aqui, volte lá nos primeiros vídeos, vai entender o porquê eu estou falando. Quando Deus já queria me levar aqui dessa terra, mas ele teve misericórdia de mim, eu estou aqui até hoje. E ele me acrescentou.
mais 35 anos de vida. E eu estou aqui não porque eu mereço e também não porque eu quero estar aqui, irmãos. Não porque eu quero estar aqui. Porque às vezes eu falo, Deus vem me buscar. Eu já não suporto mais. Eu já não suporto mais o que está acontecendo dentro da igreja, dentro da sua casa, Senhor. Por aqueles que dizem que são cristãos, por aqueles que dizem que te servem. Eu peço, irmãos. Eu ainda peço para Deus vir me buscar. O mês passado, quem viu os meus últimos vídeos sabe que o mês de janeiro para mim não foi fácil. Eu tomei os medicamentos aqui e creio que até intoxiquei. Eu falei, eu não vou no médico, porque eu tive Covid, ninguém descobriu, eu não morri. Jesus é a cura divina, Ele é a medicina do céu, Ele me curou. Eu só fiquei com um pouco de sequela na memória. E eu tomei 2 medicamentos aqui, irmãos, que eu passei mal. Eu também não fui no médico. Falei, não, se eu estou intoxicada, Deus, o que Deus não pode fazer? Eu fiquei acamada. Por 19 dias eu fiquei acamada. Só queria dormir, porque deu muito sono. Eu tive todas as reações que contém na bula do remédio. Mas eu estou aqui, irmãos, pela misericórdia dele. Eu até falei, Senhor, se é para o Senhor me levar dessa vez, que o Senhor me leve. Mas que o Senhor abençoe todos os inscritos do meu canal. Todos aqueles também que assistem mesmo sem ser inscrito. Que o Senhor abençoe eles. E não deixe eles desfalecer na fé quando eu desaparecer aqui do nosso canal. Que o Senhor possa estar guardando eles, Senhor. Eu já falei, Senhor, me leva. Eu cansei. Eu já estou cansada daqui. Então, irmãos, Lucas 4, para a meditação nossa. Não deixe de meditar na palavra, não deixe de orar, irmãos, não deixe de jejuar, não deixe de pedir discernimento espiritual para Deus, para que quando alguém vier com uma palavra, mesmo usando a palavra de Deus, peça a Deus, Senhor, foi o Senhor que mandou falar? Peça-lhe a confirmação de Deus, irmãos. Porque as pessoas usam a palavra de Deus. Como eu falei para os irmãos, não é os de fora não, irmãos, é os de dentro. Por que muitas pessoas não querem voltar para a igreja por causa dos ataques? Muitas pessoas que nunca foram não querem ir porque não está vendo exemplo. O que está vendo ali dentro está afastando eles cada vez mais. As pessoas às vezes ficam até na porta da igreja, em frente à igreja, escutando aquilo ali. E aquilo que vê, irmãos, não edifica, eles não querem ir. E aqueles que já foram e saíram, não querem mais voltar. Tem pessoas perambulando na rua. Tem pessoas pregando na rua. Tem pessoas que estão em situação de rua, falam muito mais de Deus, falam muito mais da palavra de Deus do que quem está dentro da igreja. Como eu vejo aí, irmãos, as pessoas passando necessidade dentro da igreja. Não tem um que fala assim, esse irmão está precisando de ajuda, vamos ajudar. Faz de conta que não está vendo nada. Irmãos, isso não é o evangelho de Cristo. Isso não são servos de Deus. Eu vejo muito. Tem pessoas, irmão, dentro da igreja endemoniado. Eu olho para eles, começam a manifestar só de olhar para mim, mas eu sou impedida de orar. Tem pessoas com depressão, tem pessoas oprimidas, tem pessoas que estão passando dificuldade. Irmão, tem pessoas de todo jeito. Tem pessoas que olham para mim e já manifestam. Mas eu sou impedida de orar, irmãos. Aí, irmãos, que eles estão querendo ganhar fama, status, e os membros sofrendo. Os membros estão cheios de capeta. Mas não há ninguém que levante para orar. Quando Deus me levanta para orar, eu sou impedida. Os irmãos que estão aqui desde o primeiro vídeo sabem. Para vocês que é novo por aqui, Deus permitiu criar esse canal. Para contar os meus testemunhos. Para você que é novo por aqui, volte lá nos primeiros vídeos. Para vocês entenderem. Porque eu não posso estar voltando, né? Falando a mesma coisa. Mas eu falo para os irmãos. Sejam todos bem-vindos aqui. Porque eu creio que o que eu estou deixando aqui para os irmãos, um dia, os irmãos vão lembrar de mim, do que eu falei, e falar assim, nossa, essa irmã estava certa. Tudo que ela passou, que eu estou passando, ou tem alguém passando. Irmãos, é inevitável. As lutas aqui nesse mundo é inevitável. Mas nós temos que ter força, sabedoria e discernimento, irmãos. De saber o que vem de Deus e o que vem do diabo. Nós não podemos absorver tudo que nós escutamos. Nós não podemos engolir qualquer coisa não, irmãos. Na boca parece doce, mas lá dentro do seu estômago vai te queimar. Vai te queimar. Como disse lá no
Não tem um livro, lá no livro de Apocalipse, que acho que um anjo... Irmãos, quem é novo por aqui sabe que eu tenho falta de memória. Então eu lembro de algumas passagens, mas não lembro nitidamente como é. Que creio que um anjo falou assim: coma esse livro, na sua boca vai ser doce, mas no seu estômago vai ser fel, vai ser amargo. E assim é a palavra que prega hoje dentro das igrejas. Não é a palavra de Deus, não é a palavra, é dentro da igreja. Você está entrando nos seus ouvidos. Você deixa entrar no seu ouvido. Mas um dia você vai perecer porque você deu ouvido àquela palavra. Você não pediu a confirmação de Deus, se aquela palavra vem de Deus, se aquela palavra vai te edificar. Eles usam a palavra de Deus, eles usam a Bíblia. Mas para ganhar sua confiança, ganhar sua atenção. Para você encher a igreja dele. Não adianta a igreja estar cheia de pessoas, mas vazia de Deus. Não adianta. Não adianta. Muitas das vezes, irmãos, eu chego numa igreja, eu não sinto a presença de Deus naquela igreja. A igreja pode estar cheia, mas a presença de Deus não está lá, ela está comigo. Aí Deus começa a me usar onde eu sou confrontada, porque as pessoas não estão sentindo a presença de Deus, mas ela está comigo. Como a palavra de Deus disse, que ele não habita em parede de igreja, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. A gente chega na igreja, o Espírito Santo não está lá não, ele está conosco. Aí se você der ouvido o que a pessoa fala, a pessoa tem anjo aqui, tem anjo ali, Deus está trabalhando aqui, trabalhando... Não, mas a gente não está vendo, a gente não está sentindo. A gente sabe que aquilo é engano do diabo. Então eu peço para os irmãos, em nome de Jesus, vigiar muito, irmãos, vigiar muito sobre isso aí. Quando vocês receberem uma palavra, quando vocês tiverem dúvida do que eu estou deixando aqui, vai lá e medite na palavra. Para você ter certeza que aquela palavra é de Deus. Eu estou sendo confrontada por líderes, liderança, e usando a palavra de Deus. Irmãos, o diabo conhece a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então o que ele está querendo fazer comigo? Me derrubar. Não, você não pode. Você não pode. Você tem que ficar lá embaixo. Eu não pedi para ser escolhida. Eu não pedi para estar viva. Muitas das vezes eu pedi para Deus me levar, porque esse mundo não me cabe mais. Esse mundo está pequeno para mim. Nada eu posso fazer aqui. Quem pode é Deus. E por isso eu falo, Senhor, me leva, porque eu estou farta. Eu estou farta de tanta coisa que tem nesse mundo e eu não posso dar jeito. Porque o mundo já foi entregue ao Satanás. Mas as pessoas que querem dar ouvido a Satanás, né, irmãos, vai dar. E aqueles que querem servir a Deus verdadeiramente, irmãos, vai continuar, vai permanecer, vai perseverar até o fim para receber a coroa da vida. Mas muitos, irmãos, estão deixando essa coroa para lá. Muitos querem a coroa de glória, mas do homem. Não é a coroa de glória de Deus. Quer que o homem aplauda. Quer que o homem o glorifique. Quer que o homem te coroe. Quer que o homem te apresente. Tem pessoas dentro da igreja, irmãos, que quer aparecer, sobe lá no altar, irmãos, e fica todo se requebrando, fica toda à vontade. Um dia teve uma pessoa que foi contar um testemunho que ela ficou a maior parte do culto. Ela ficou sensualizando em cima do altar. O altar é santo. O altar é santo. Não é lugar de rebolar, não. Tava pombagira pura, irmãos, e rebolando. Ela ficou a maior parte do culto falando desse testemunho. Eu falei, meu Deus, não tinha necessidade disso. Não tem. Outra coisa, irmãos, que faz um tempo que eu estou prestando atenção, irmãos, me dá enjoo. Meu estômago fica revirado. Quando eu vejo uns vídeos aqui, irmãos, na internet. Até o pastor, tem até pastor nisso, irmãos. Lembra bem, Jesus, quando ele foi, quando ele multiplicou os peixes e os pães, o que foi que ele fez primeiro? Pai, eu te apresento. Ele consagrou a Deus, ele apresentou a Deus, ele consagrou. A nossa comida, o nosso alimento é sagrado. É sagrado, irmãos. E eu tô vendo aqui no YouTube, irmãos, até pastor. Aquela fila de gente, cada um leva um prato. Chega lá, eu sou fulano e trouxe isso. E faz assim, ó, joga lá dentro daquela vasilha. Como se fosse comida para um porco. Irmãos, eu já vi um pastor, irmãos, meu estômago rodou. Eu fiquei por aqui, irmãos. Vou falar com os irmãos de ódio. A gente não pode ter ódio não, irmãos. Você pode ter ódio de ninguém não, irmãos. Mas eu não sou santa não, irmãos.
E o que está errado, irmãos, eu tenho que confrontar. Sabe por quê, irmãos? Deus não se agrada do bonzinho. Deus se agrada do justo. Porque Deus é justiça. Porque Deus é justiça, irmãos. Aquela fila de gente, cada um leva um prato e joga dentro daquela bacia ali, irmãos. Mistura como se fosse uma comida para porco. Irmãos, essa pessoa está agradando a Deus, irmãos. Essa pessoa está fazendo a vontade de Deus, irmãos. A nossa comida é sagrada. Nós temos que comprar nossa comida, nós temos que apresentar a Deus. Nós temos que consagrar a comida, que é ela que vai manter o nosso corpo de pé. Nós temos que ter o alimento físico, mas também temos que ter o alimento espiritual. E a nossa comida tem que ser sagrada, tem que ser consagrada ao Senhor Jesus. Todo mês que eu vou fazer compra, antes de ir, eu já estou consagrando tudo a Deus. Eu consagro energia, eu consagro água, eu consagro tudo que tem dentro de casa, tudo que eu for usufruir, está apresentado ao Senhor. Se alguém apresentou algum demônio, se alguém apresentou alguma entidade, eu apresento ao Senhor, para que o Senhor venha abençoar, purificar e santificar. E não falta alimento na minha casa mais. Não falta alimento mais, porque eu apresentei ao Senhor Jesus. Agora, um pastor, irmãos, pegar aquela comida e fazer aquela maçaroca dentro de uma bacia. Ah, eu sou fulano, trouxe isso, sou ciclano, trouxe isso. E vai jogar. Irmãos, vocês acham que Deus está agradando disso, irmãos? Que pastor é esse, irmãos? Eu não sou santa não, irmãos. Eu não sou santa não. Mas eu não me conformo com certas coisas não, irmão. Dentro da igreja não me conformo não. Lá fora pode fazer, porque lá fora, nós já sabemos que lá fora faz a vontade do diabo. Agora a comida, irmãos, que é consagrada, uma coisa que é sagrada, as pessoas estão brincando. Eu já vi até uma noite de pijama das mulheres da igreja. Agora, irmãos, fica lá de pijama, mostrando para o mundo inteiro de pijama, mas me condena pelas minhas vestes. Sou santa não, irmãos. Sou santa não, longe disso. Me condena pelas minhas vestes. Mas as mulheres da igreja, pastoras e tudo, de pijama, para o mundo inteiro ver. Aí chega na igreja, vai vestir um vestidão, talvez coloca até um véu e vai pregar. Mas o mundo inteiro viu o seu corpo, o mundo inteiro viu como você veste quando você vai dormir. Nosso corpo, irmãos, é templo e morada do Espírito Santo. E quem pode ver o nosso corpo, irmãos, é só Deus. Aquelas que são casadas, é só o seu marido. É a intimidade de sua e seu marido. Não é o mundo inteiro tá vendo seu corpo, não. Como que você veste para dormir, irmãos? Eu fiquei horrorizada com aquilo. E hoje eu venho falar para os irmãos. É o que está acontecendo comigo, irmãos. Eu não estou aqui para julgar ninguém, não. Eu estou aqui para alertar os irmãos sobre certas coisas que acontecem, irmãos. Porque Deus não vai se agradar dos bonzinhos. Ele se agrada do que é justo. Porque Deus é justo e Deus é justiça. E Ele vai vir julgar um povo. Ele vai vir julgar. Do lado direito vai estar os seus escolhidos. Do lado esquerdo vai estar aquele, sai, não te conheço. Você vai ser lançado no fogo eterno. Porque estava dentro da igreja, mas não servia a Deus. Servia outra coisa, mas a Deus não era. Do lado direito vai estar os escolhidos de Deus, assim diz a palavra de Deus. Mas as pessoas estão brincando muito, irmãos, muito. Adorando pastor, adorando placa de igreja, fazendo esse tipo de brincadeira com a comida. Gente servindo Santa Ceia, participando de Santa Ceia de todo jeito. Irmãos, eu quero ir embora desse mundo, irmãos. Apesar de que Deus diz que eu vou viver, irmãos, 90 anos. E eu ainda tenho 55 anos, irmãos. Eu não quero mais estar aqui não, irmãos. Eu não quero. Eu não quero me contaminar com esse tipo de gente, irmãos. Eu não quero. Não quero, não aceito, irmãos. Eu prefiro que Deus me tire antes. Porque eu sei, irmãos, que eu passar raiva por causa disso é pecado. Passar raiva por causa disso é pecado, mas Deus, ele não vai se agradar disso que as pessoas estão fazendo. Mas eu sou condenada pelas minhas vestes, eu sou condenada até pelos meus vídeos, que teve um pastor que disse, né? Tem gente por aí que está uma coisa doida na internet, eu estou aqui por permissão de Deus. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui, porque nem criar o canal eu sabia criar. Quem criou para mim foi uma serva de Deus, a qual eu nem conhecia. E eu cheguei no estabelecimento dela e falei para ela, e ela criou o canal para mim. O primeiro vídeo foi ela que postou, o segundo vídeo ela não conseguiu, porque o diabo lutou feio. Lutou feio. Chegando aqui, eu com muita oração, minha filha conseguiu. E aí eu fui aprendendo. Até que os primeiros vídeos não tem nem título, porque eu nem sabia postar um vídeo. Mas Deus, como Ele capacita, nós conseguimos. Então, por esse motivo, irmãos, eu quero ir embora desse mundo, irmãos.
não tem mais prazer de ficar nesse mundo. Se eu fosse embora hoje, a única coisa que eu senti falta, dos meus filhos, é claro, né? E dos irmãos que me seguem aqui. Porque eu sei que os irmãos são permissão de Deus de estar aqui. Os irmãos são escolhidos de Deus para estar aqui. Mas não ia sentir falta de igreja, de pregação nenhuma, irmãos. Porque a melhor pregação, irmãos, nós mesmos pregamos para nós mesmos. Nós meditando a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Sei que já deu 1 hora de vídeo. Eu quero deixar essa passagem para os irmãos, para alertar os irmãos, para não seguir certas coisas, não dar ouvido a certas coisas e não ir pela conversa dos outros, porque o diabo, ele veio para nos enganar. Ele veio para nos destruir, ele veio para nos tirar do foco, do alvo que é Jesus. Ele veio para nos desviar do caminho da salvação. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoando. Eu continuo orando pelos irmãos. Toda hora que eu acordo à noite, estou lembrando dos irmãos. Estou andando na rua, estou orando. Estou dentro de casa, estou lembrando dos irmãos. Sempre estou fazendo uma coisa, estou pedindo a Deus para que venha abençoar os irmãos. Eu não posso esquecer. Se Deus colocou vocês no meu caminho, é porque Ele tem um propósito na vida de cada um dos irmãos. E eu creio que as misericórdias de Deus alcançarão todos os irmãos. A vida de cada um. Que Deus vai trabalhar na vida de cada um de maneira especial. Não importa onde você estiver. Perto ou longe. Deus é Deus de perto, Deus de longe. Ele está comigo, mas está com cada um dos irmãos. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa abençoar seu mês de fevereiro. Que Deus possa abençoar a sua saúde. Em todas as áreas da sua vida, irmãos. É difícil estar falando, mas os irmãos sabem que o desejo do meu coração é orar 24 horas pelos irmãos, é estar aqui sempre falando com os irmãos, é falando a palavra de Deus, é alertando os irmãos, para aquilo que eu já passei, que eu estou enfrentando, para que os irmãos não venham desistir. Quando chegar esse tipo de coisa nas suas vidas, irmãos, não desista, não desanime. Porque o diabo, ele veio para fazer a gente desistir mesmo. E aquele, que dá lugar a ele, dá ouvido a ele, vai cair, mas vai cair em trevas. E o arrependimento sempre vem depois, irmão, nunca vem antes. A pessoa, o diabo chega oferecendo pratos e pratos, e a pessoa pensa que aquilo é de Deus. Só voltando aqui, eu conheci uma pessoa, filha de um presbítero e de uma obreira. Ela era solteira. Então todo homem que aproximava dela falava que era de Deus. Então cada homem que chegava fazia um filho. Me perdoe pela expressão. Cada homem que chegava fazia um filho e ia embora. E todo homem que aproximava ela falava que era de Deus. Cadê a mente da pessoa? Cadê a mente do pai e da mãe? Nós temos que orar. Quando alguém aproxima de Deus, perdão, irmãos. Quando alguém aproxima de nós temos que falar: Senhor, é da tua permissão. Se for, fica. Se não for, vai sair. Eu faço desse jeito, irmãos. Desse jeito. Então, irmãos, vamos vigiar. Vamos vigiar, que a distração está dentro da igreja. A distração vem qualquer hora. Vem as bandejas, vem os pratos, vem os convites. Cuidado com quem você conversa. Cuidado com quem você anda. Cuidado com o que você escuta. Muito cuidado, irmãos. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Assim como Deus não brinca de ser Deus, o diabo não brinca de ser diabo. Assim como o céu é real, o inferno também é real. E o diabo, ele não vem falando que ele é diabo. Eu tenho até uma mensagem que fala assim: o diabo apresenta um brilho para nós, mas ele não fala que é aquele brilho do inferno, porque é o brilho do fogo do inferno. Então, o brilho chega na frente das pessoas, as pessoas, nossa, é de Deus. Olha quantas pessoas é enganada. Fala como é que golpe do amor, o negócio lá que tem muito no YouTube, as pessoas veem a aparência da pessoa e caem. Ai, irmãos, é muita coisa, não dá para falar. Então eu fico assim horrorizada, eu fico agoniada, eu fico, como dizia minha mãe, engasturada com tanta coisa que as pessoas não vigiam. Mas um dia eu vou poder entrar aqui, nem que eu vou deixar um vídeo de 2, 3 horas para os irmãos. Eu vou contar, eu vou relatar muitas coisas que aconteceram na minha vida e acontecem até hoje, para os irmãos entenderem aonde eu passei, o que aconteceu, os milagres que Deus fez na minha vida, os livramentos que Deus me deu e tudo que eu tive que suportar para estar de pé. Porque se eu quiser a coroa a coroa da vida, é eu que tenho que buscar. Os irmãos não buscam para mim não, nem eu busco para os irmãos. Se eu não renunciar, se eu não vigiar, se eu não me afastar daquilo que me afasta de Deus, irmãos, eu vou lá para o fogo do inferno junto com Satanás. E é isso que ele está querendo. Porque sempre lutou, desde o ventre da minha mãe, que eu luto para sobreviver. Não porque eu luto, porque Deus lutou por mim. A palavra de Deus fala
Essa peleja não tereis que pelejar. Quando eu estava no ventre da minha mãe, eu nem sabia que eu ia existir, mas Deus já estava lutando por mim. Por quê? Porque Ele sabia que eu ia fazer a vontade dEle. Não que eu sou perfeita, eu sou falha, eu sou pecadora, mas eu nunca, jamais vou desistir do meu Deus. Se for para mim desistir do meu Deus, eu prefiro a morte, como eu já falei para os irmãos. Eu prefiro a morte. Eu prefiro, irmãos, que Deus me retire desse mundo, antes que eu faça tais coisas que me façam perder a salvação. Amém, meus irmãos? Eu sei que a luta tá grande, o confronto tá grande. Irmãos, é muita coisa que não dá para falar aqui. Mas um dia eu venho contar esse testemunho ainda mais forte para os irmãos. E contar para os irmãos, servir a Deus não é fácil, não. Mas servir o diabo, irmãos, é pior ainda. É pior ainda, irmãos. Fazer a vontade do diabo, nós todos sabemos para onde ele quer levar a nossa alma. Amém, meus irmãos? Sejam todos bem-vindos. Perdão, irmãos. Que Deus abençoe todos os irmãos que estão inscritos aqui. Você que é novo por aqui, né? Sou muito grata a Deus pela sua vida. Vou orar pela sua vida. E pode crer que um dia vocês também vão ter testemunho para contar. Pode crer que o mesmo Deus que está comigo está com cada um dos irmãos. O mesmo Deus que opera na minha vida, opera na vida de cada um daquele que espera nele. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.